prazer estar recebendo vocês aqui. Quem está vindo aqui no SESC pela primeira vez? Eita, boa parte, né? O SESC tem uma parceria muito boa com a escola de vocês. Todos os anos a gente sempre traz os alunos para cá. Exclusivamente amanhã é o Dia Nacional do Livro Infantil, né? E esse dia ele foi criado em homenagem a Monteiro Lobato. Vocês já ouviram falar em Monteiro Lobato? Pronto, Monteiro Lobato, ele foi o primeiro escritor a escrever literatura infantil. Então ele é considerado o pai da literatura infantil. O dia do aniversário dele, que é amanhã, 18 de abril, foi considerado o dia da literatura infantil. Certo? Monteiro Lobato escreveu várias obras. Entre as obras que ele escreveu, tem uma muito conhecida, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Que virou, né, uma série de TV que todo mundo aqui já assistiu. E Monteiro Lobato também tem em um dos seus livros algumas fábulas. Quem já ouviu falar em fábula? Fábulas são histórias em que os personagens são quem? Animais, né? Então os animais e os humanos e os animais falam nessas histórias e sempre tem uma moral. Muito bem. E cordel? Quem já ouviu falar em cordel? Então a gente juntou as fábulas com a literatura de cordel para trazer para vocês hoje. E a gente convidou Edilson Botelho, que é professor, é filósofo, é cordelista, é xilógrafo, para escrever uma história, uma fábula já existente em cordel, né? Que o cordel ele é todo rimado. Então ele escreveu e hoje ele vai lançar para vocês. Só que antes do Edilson recitar o cordel para vocês e apresentar o cordel dele, eu vou contar uma fábula curtinha para vocês. Tá certo? Era uma vez um menino que era pastor de ovelhas. E esse menino, ele vivia a pastorear as ovelhas. Só que ele tinha uma mania muito feia, que nenhum menino e nem menina deve ter. Ele gostava de pregar peças nas pessoas. Na verdade, contar mentiras. Então, certo dia, ele estava lá pastoreando as ovelhas, quando de repente, ele pensou, isso aqui está um tédio. Eu acho que eu vou movimentar isso aqui. Já sei! Eu vou gritar, socorro, socorro, o lobo pegou minhas ovelhas. Socorro, socorro, o lobo está atacando as minhas ovelhas. Nesse momento, todos os outros pastores de ovelha e os fazendeiros que estavam lá perto correram para ajudar. Chegando próximo, viram que o menino estava dando muitas risadas. Então logo eles perceberam que ele estava mentindo. Aí disseram, ô Pedro, você está mentindo. Não faça isso, Pedro. E ele disse, era só uma brincadeirinha. Mas de repente, passou um dia, passou outro. Lá estava o Pedro de novo. E ele resolveu mais uma vez enganar as pessoas. E o que foi que ele fez? Mentiu. E mais uma vez ele gritou, socorro, socorro, o lobo está atacando as minhas ovelhas. E os homens, os pastores e os fazendeiros correram para ajudar o Pedro. Quando lá chegaram, encontraram o menino fazendo o quê? Dando risada. E eles disseram, Pedro, essa é a última vez que a gente lhe aconselha. Nunca mais faça isso. Um dia vai acontecer algo de muito sério e ninguém vai acreditar em você. Tá bom. Eu não vou mais fazer isso, eu prometo. E ele dessa vez estava dizendo a verdade. Ele estava decidido a nunca mais mentir. Passou um dia, passou 2, passou 3. Passaram muitos dias. 1 mês, 2, 3. Até que um dia, o Pedro estava lá pastoreando suas ovelhas, quando de repente chegou um grande lobo. E o lobo fez o quê? Começou a atacar as ovelhas do Pedro. E o Pedro ficou desesperado e começou a gritar o quê? Socorro, socorro, o lobo
todos ouviram. Veio alguém? Os pastores acharam que o Pedro estava mentindo. Não veio nenhum sequer socorrer o Pedro. Depois que ele gritou muito, 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 e os pastores começaram a ouvir o barulho das ovelhas, eles disseram: tem alguma coisa errada. Vamos lá. Quando eles chegaram, havia apenas uma ou duas ovelhas que escaparam. O Pedro desesperado, chorando, e o lobo já tinha ido embora. Então, o lobo olhou para os pastores e disse: por que vocês não vieram logo? O lobo devorou todas as minhas ovelhas. E eles disseram: ah, Pedro, nós dissemos para você que não se deve brincar com coisa séria. O Pedro, então, entendeu que a gente não pode brincar com aquilo que um dia pode se tornar verdade. E foi assim que essa história passou por aqui, foi contada por mim, chegou ao fim, e se você gostou, vai bater palmas assim.